Papa Leão incensa o altar e agora a imagem de Nossa Senhora de Montserrat. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi. Irmãos e irmãs, nesse dia de Pentecostes, em que o Pai infundiu sobre os apóstolos os dons do Paráclito, invoquemos sobre essa água a presença do Espírito Criador, para que se reavive em nós a graça dos sacramentos pascais, que recebemos como dom. O rito para a bênção e aspersão da água benta. Deus Todo-Poderoso, escuta a oração de teu povo, que na recordação da obra admirável de nossa criação e daquela ainda mais admirável de nossa salvação, a ti se dirige. Digna-te abençoar esta água, que criaste para dar fertilidade à terra, frescura e alívio aos nossos corpos. Desses dons da criação, fizeste um sinal da tua bondade. Através da água do Mar Vermelho, liberaste o teu povo da escravidão. No deserto fizestes brotar uma fonte para saciar sua sede. Com a imagem da água viva, os profetas preanunciaram a nova aliança que tu quiseste oferecer aos homens. Enfim, na água do Jordão, santificada por Cristo, inauguraste os sacramentos do renascimento, que assinala o início da nova humanidade livre da corrupção do pecado. Reaviva em nós, Senhor, pelo sinal desta água benta, a recordação do nosso batismo, para que possamos nos unir à Assembleia alegre de todos os irmãos, batizados na Páscoa de Cristo nosso Senhor. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. O Papa agora asperge a Assembleia com a água benta, enquanto o coral Capela Sistina canta Vidi Aquam. Eis a água. Eis a água que brota do templo santo de Deus
E a todos aqueles a quem chegar esta água, ela levará salvação. E eles cantarão: Aleluia, aleluia. Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla messa. Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e por essa celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar da mesa de Teu reino. Gloria in excelsis Deo. Gloria de Angelis. Oração da coleta. Oremos. Deus, que pelo mistério da festa que hoje santificais vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. Pela força do Espírito Santo, a Igreja continua anunciando a palavra salvífica a todos os povos. A primeira leitura será tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques,
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como resposta a essa primeira leitura, o Salmo responsorial 103, 104. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renova. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Bendize, ó minha alma, ó Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó, de onde vieram. Enviais o vosso Espírito, e renascem, e da terra toda a face renovais. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. Que a glória do Senhor perdoe sempre e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 8 a 17. Em inglês. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos.
are in the flesh cannot please God. You, however, are Irmãos, not in the os que flesh, but in vivem the segundo a Spirit. carne If in não fact podem agradar a the Deus. Spirit of God, Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o anyone who Espírito, does not have se the Spirit realmente o of Espírito Christ de Deus does mora not em belong vós. to him. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Teremos agora a sequência, o canto. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém.
aclamação ao Evangelho. O diácono levará em procissão sagrado livro e do ambão irá comunicar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Completando o tempo pascal, celebramos hoje a solenidade de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi enviado à Igreja para que pudesse ser portadora da Boa Nova. O Evangelho deste domingo, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulos 14, 15, 16, 23b a 26. Será proclamado em italiano. Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Diácono incense o livro sagrado. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se mi amate osserverete. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Verbum Domini. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O diácono agora leva o livro dos Evangelhos até o Papa, que o beijará e abençoará com ele a Assembleia. E na sequência teremos então a homilia do Papa Leão XIV. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro, no Vaticano, na solenidade de Pentecostes, a Santa Missa, presidida pelo Papa Leão XIV, no jubileu dos movimentos, associações e novas comunidades. Vamos seguir com atenção agora, então, as palavras do Santo Padre na sua homilia para este domingo de Pentecostes. Imagens da Praça São Pedro, literalmente tomada por fiéis e peregrinos provenientes de mais de 100 países. Fratelli e sorelle, è spuntato a noi gradito il giorno nel quale il Signore Gesù Cristo. Irmãos e irmãs, esse é o dia solene em que, depois de sua ressurreição e depois da glória de sua ascensão, Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou o Espírito Santo. Também hoje renova-se o que aconteceu no cenáculo. Como um vento impetuoso que nos agita, como um estrondo que nos desperta, como um fogo que nos ilumina, desce sobre nós o dom do Espírito Santo. Como ouvimos na primeira leitura, o Espírito realiza algo extraordinário na vida dos apóstolos. Após a morte de Jesus, eles se enclausuraram no medo e na tristeza. Mas agora recebem finalmente um olhar novo e uma inteligência do coração que os ajuda a interpretar o que havia acontecido e a fazer a experiência íntima da presença do ressuscitado. O Espírito Santo vence o medo, quebra as correntes interiores, alivia as feridas, unge-os de força e lhes dá a coragem de sair ao encontro de todos para anunciar as obras de Deus. O trecho dos Atos dos Apóstolos diz-nos que havia em Jerusalém, naquele momento, uma multidão proveniente de vários lugares, mas que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eis que então, na festa de Pentecostes, as portas do cenáculo se abrem, porque o Espírito abre as fronteiras. Como afirmou Bento XVI, o Espírito Santo concede o dom da compreensão. Ultrapassa a ruptura que teve início em Babel, a confusão dos corações, que nos faz ser uns contra os outros, e abre as fronteiras. A Igreja deve tornar-se sempre de novo aquilo que já é. Deve abrir as fronteiras entre os povos e romper as barreiras entre as classes e as raças. Nela não podem haver esquecidos nem desprezados. Na Igreja existem unicamente irmãos e irmãs livres em Jesus Cristo. Eis uma imagem eloquente de Pentecostes, sobre a qual gostaria de meditar convosco. O Espírito abre as fronteiras principalmente dentro de nós. É o dom que desvela a nossa vida para o amor. E essa presença do Senhor desfaz a nossa dureza, o nosso fechamento, o egoísmo, os medos que nos bloqueiam e o narcisismo que faz-nos rodar apenas em torno de nós mesmos.
O Espírito Santo vem para desafiar em nós o risco de uma vida que se atrofia, sugada pelo individualismo. É triste observar como no mundo onde se multiplicam as oportunidades de socialização, corremos o risco de ser, paradoxalmente, mais solitários, sempre conectados, mas incapazes de fazer redes, sempre imersos na multidão, mas permanecendo viajantes perdidos e solitários. O Espírito de Deus, em vez disso, faz-nos descobrir uma nova maneira de ver e viver a vida. Abre-nos ao encontro com nós mesmos, para além das máscaras que usamos. Conduz-nos ao encontro com o Senhor, educando-nos a experimentar a sua alegria. Convence-nos, segundo as próprias palavras de Jesus há pouco proclamadas, que só se permanecermos no amor é que receberemos também a força para observar a sua palavra e assim sermos transformados por ela. Ele abre as fronteiras dentro de nós, para que a nossa vida se torne um espaço de acolhimento. O Espírito, além disso, abre as fronteiras também nas nossas relações. Com efeito, Jesus diz que esse dom é o amor entre Ele e o Pai, que vem habitar em nós. E quando o amor de Deus habita em nós, tornamo-nos capazes de abrirmos-nos aos irmãos, de vencer a nossa rigidez, de superar o medo em relação ao que é diferente, de educar as paixões que se agitam dentro de nós. Mas o Espírito transforma também os perigos mais ocultos que envenenam as nossas relações, como os mal-entendidos, os preconceitos, as instrumentalizações. Penso também com muita dor quando uma relação é infestada pela vontade de dominar o outro, ou uma atitude que frequentemente desemboca na violência, como infelizmente demonstram os numerosos e recentes casos de feminicídio. O Espírito Santo, ao contrário, faz amadurecer em nós os frutos que nos ajudam a viver relações verdadeiras e boas. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Dessa forma, o Espírito alarga as fronteiras das nossas relações com os outros e nos abre a alegria da fraternidade. E esse é um critério decisivo também para a Igreja. Só somos verdadeiramente a Igreja do ressuscitado e discípulos de Pentecostes se entre nós não houver fronteiras nem divisões. Se na Igreja soubermos dialogar e acolher-nos mutuamente, integrando as nossas diversidades, e se, como Igreja, nos tornamos um espaço acolhedor e hospitaleiro para todos. Por fim, o Espírito abre as fronteiras também entre os povos. Em Pentecostes, os apóstolos falam as línguas daqueles que encontram, e o caos de Babel é finalmente pacificado pela harmonia gerada pelo Espírito. As diferenças, quando o sopro divino une os nossos corações e faz-nos ver no outro o rosto de um irmão, não se tornam ocasião de divisão e conflito, mas um tesouro comum do qual todos podemos tirar proveito e que nos coloca em caminho, todos juntos na fraternidade. O Espírito rompe fronteiras e derruba os muros da indiferença e do ódio, porque nos ensina tudo e nos recorda as palavras de Jesus.
E por isso, primeiramente, ensina, recorda e grava nos nossos corações o mandamento do amor que o Senhor colocou no centro e no ápice de tudo. E dove c'è l'amore, non c'è spazio per i pregiudizi, per le distanze di E onde há amor, não há espaço para preconceitos, para distâncias de segurança que nos afastam do próximo, para a lógica da exclusão que vemos emergir, infelizmente, também dos nacionalismos políticos. Justamente ao celebrar a solenidade de Pentecostes, o Papa Francisco observou que hoje no mundo há tanta discórdia, tanta divisão. Estamos conectados e, contudo, vivemos desligados uns dos outros, anestesiados pela indiferença e oprimidos pela solidão. De tudo isso, as guerras que agitam o nosso planeta são um sinal trágico. Invoquemos o Espírito do amor e da paz, a fim de que abra as fronteiras, derrube os muros, dissolva o ódio e nos ajude a viver como filhos do único Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, Pentecostes renova a Igreja e o mundo. Que o vento vigoroso do Espírito desça sobre nós e em nós abra as fronteiras do coração. Dê-nos a graça do encontro com Deus. Amplie os horizontes do amor e sustente os nossos esforços pela construção de um mundo onde reine a paz. Que Maria Santíssima, mulher de Pentecostes, Virgem visitada pelo Espírito, Mãe cheia de graça, nos acompanhe e interceda por nós. Palavras conclusivas do Papa Leão XIV na sua homilia na solenidade de Pentecostes. Esse dia solene em que, depois de sua ressurreição e depois da glória de sua ascensão, Jesus enviou o Espírito Santo. E como recordava Papa Leão, também hoje renova-se o que aconteceu no cenáculo, como um vento impetuoso que nos agita. E agora a nossa profissão de fé. Eu creio. Credo in unum Deum. Spiritus Sanctus
Fratelli e sorelle, Oração dos fiéis, irmãos e irmãs dóceis ao Espírito Santo, e reza em nós com gemidos inexprimíveis e levemos ao Senhor a nossa comum oração. Nós te pedimos. Primeiro será em espanhol. Rezemos pela Santa Igreja de Deus. O Espírito de Santidade conserve a Igreja na unidade, faça resplandecer nela a luz do ressuscitado e a torne atenta às necessidades dos mais pobres. Segunda invocação em chinês. Rezemos pelo nosso Papa Leão e todos os pastores da Igreja. O espírito de conselho revive no nosso Papa e em todos os pastores o frescor do anúncio. Doa a eles a alegria de servir os mais pequenos e os sustente no seu ministério de governo. Terceira intenção será em português. Oremus pro moderatoribus nationum. Rezemos pelos governantes das nações. O espírito de serviço abra o coração dos governantes e dos cidadãos. Os conduza na busca da justiça e da paz, e vença o medo e a indiferença. Quarta intenção em alemão. Rezemos pelos membros das associações de fiéis e dos movimentos eclesiais. O Espírito dos Santidons encha com seus carismas, movimentos, associações e novas comunidades e os confirme no louvor de Deus e na caridade para com o próximo e manifesta a eles como sinal de vitalidade da comunidade cristã. Quinta e última intenção será em hindi. Rezemos por nós que participamos nos santos mistérios. O Espírito de comunhão faça de nós uma só coisa, e nos torne oferta viva a Deus e alimente em todos o desejo da santidade. O Pai que sempre escuta o grito de teus filhos e te reveles presente como a Moisés na sarça. Faz arder o nosso coração do teu amor e renova sobre a Igreja a efusão do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos agora para a liturgia eucarística. Alguns fiéis levam ao Santo Padre as ofertas para o sacrifício e o canto de ofertório. Também hoje renova-se o que aconteceu no cenáculo, como um vento impetuoso que nos agita, como um estrondo que nos desperta,
como um fogo que nos ilumina, desce sobre nós o dom do Espírito Santo. A Igreja deve tornar-se sempre de novo aquilo que ela já é. Deve abrir as fronteiras entre os povos e romper as barreiras entre as classes e as raças. Nela não podem haver esquecidos nem desprezados. Na Igreja existem unicamente irmãos e irmãs livres em Jesus Cristo. O Espírito de Deus faz-nos descobrir uma nova maneira de ver e viver a vida. Abre-nos ao encontro com nós mesmos, para além das máscaras que usamos. Conduz-nos ao encontro com o Senhor, educando-nos a experimentar a sua alegria. Convence-nos, segundo as próprias palavras de Jesus, que só se permanecermos no amor, é que receberemos também a força para observar a sua palavra e assim sermos transformados por ela. Ele abre as fronteiras dentro de nós para que a nossa vida se torne um espaço de acolhimento. Diácono incensa a Assembleia. Estamos à liturgia eucarística. A oração eucarística deste domingo é a número 3. A oração sobre as oferendas. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja.
Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério desse sacrifício e nos manifeste toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo. E tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:
Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistero della fede. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando il memoriale della passione. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhei com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós o suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo. Com vosso servo Papa Leão, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. A doxologia final. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Liberaci, ó Signore, da tutti i mali. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com um sinal de paz. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Que Deus renove a sua igreja por meio dos dons do Espírito Santo e nos ajude, a cada um de nós, a perseverarmos na fé. A paz do Cristo ressuscitado esteja com cada um de vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. O canto de comunhão, enquanto tem nisso a distribuição da comunhão. Quem tem sede, venha e beba. Oh
O Espírito abre as fronteiras, principalmente dentro de nós. É o dom que desvela nossa vida para o amor. E essa presença do Senhor desfaz a nossa dureza, o nosso fechamento, o nosso egoísmo, os medos que nos bloqueiam e o narcisismo que faz nos rodar apenas em torno de nós mesmos. O Espírito Santo vem para desafiar em nós o risco de uma vida que se atrofia, sugada pelo individualismo. É triste observar como no mundo onde se multiplicam as oportunidades de socialização, disse Papa Leão XIV, corremos o risco de ser paradoxalmente mais solitários, sempre conectados, mas incapazes de fazer redes, sempre imersos na multidão, mas permanecendo viajantes perdidos e solitários. O Espírito de Deus, em vez disso, faz-nos descobrir uma nova maneira de ver e viver a vida. Abre-nos ao encontro com nós mesmos, para além das máscaras que usamos. O Espírito abre as fronteiras também nas nossas relações. Jesus diz que esse dom é o amor entre Ele e o Pai, que vem habitar em nós. E quando o amor de Deus habita em nós, tornamo-nos capazes de abrirmos-nos aos irmãos, vencer a nossa rigidez, superar o medo em relação ao que é diferente, educar as paixões que se agitam dentro de nós.
O Espírito transforma os perigos mais ocultos que envenenam as nossas relações, como os mal-entendidos, os preconceitos, as instrumentalizações. Penso, disse Papa Leão, penso com muita dor em quando uma relação é infestada pela vontade de dominar o outro. Uma atitude que frequentemente desemboca na violência, como infelizmente demonstram os numerosos e recentes casos de feminicídio. O Espírito Santo, ao contrário, faz amadurecer em nós os frutos que nos ajudam a viver relações verdadeiras e boas. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. O Espírito abre as fronteiras também entre os povos. As diferenças, quando o sopro divino une os nossos corações e faz-nos ver no outro o rosto de um irmão, não se torna ocasião de divisão e conflito, mas um tesouro comum do qual todos podemos tirar proveito e nos coloca em caminho, todos juntos, na fraternidade. O Espírito rompe fronteiras e derruba os muros da indiferença e do ódio, porque nos ensina tudo e nos recorda as palavras de Jesus. E por isso, primeiramente ensina, recorda e grava nos nossos corações o mandamento do amor, que o Senhor colocou no centro e no ápice de tudo. Onde há amor, não há espaço para preconceitos, para distâncias de segurança que nos afastam do próximo, para a lógica da exclusão que vemos emergir, infelizmente, também nos nacionalismos políticos, disse Leão XIV na sua homilia. Vamos para a oração após a comunhão. Preghiamo. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo, nosso Senhor. Antes da conclusão, teremos mais uma locução do Santo Padre e o Regina Celli.
Antes de concluir essa celebração, dirijo a minha afetuosa saudação a todos vós que participastes desta celebração e também aqueles que estiveram conectados através dos meios de comunicação social. Agradeço aos senhores cardeais e bispos presentes e a todos os representantes das associações e movimentos eclesiais e das novas comunidades. Queridos irmãos e irmãs, com a força do Espírito Santo, voltais renovados deste vosso jubileu. Ide e levai a todos a esperança do Senhor Jesus. Na Itália e em outros países, o ano letivo está por concluir-se nesses dias. Gostaria de saudar todos os jovens, os alunos e professores. Especialmente os estudantes que vão fazer os exames finais nos próximos dias. E agora, por intercessão da Virgem Maria, invocamos do Espírito Santo o dom da paz. Principalmente a paz nos corações. Só um coração pacífico pode difundir a paz na família, na sociedade, nas relações internacionais. Que o Espírito de Cristo ressuscitado abra caminhos de reconciliação onde quer que haja guerra. Que ilumine os governantes e lhes dê a coragem de fazer gestos de apaziguamento e de diálogo. Gaudi et laetare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Teremos agora a benção solene, na conclusão dessa celebração eucarística, na solenidade de Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Inclinai-vos para receber a bênção. Ó Deus, Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Ite missa est, Alleluia, Alleluia. A missa terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Pronto, viva o Papa. Canto final, o hino do Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Santo Padre se despede do altar e com as palavras do Papa Leão XIV, Pentecostes renova a Igreja e o mundo. Que o vento vigoroso do Espírito desça sobre nós e em nós abra as fronteiras do coração. Dê-nos a graça do encontro com Deus. Amplie os horizontes do amor e sustente os nossos esforços pela construção de um mundo onde reine a paz. Que Maria Santíssima, mulher de Pentecostes, Virgem visitada pelo Espírito, Mãe cheia de graça, nos acompanhe e interceda por todos nós. A conclusão essa transmissão, o desejo de um bom domingo a todos vocês. Um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.